Bom, a planta começa na germinação. É o momento em que a semente começa a receber água, que está por fora dela de alguma maneira, começa a se hidratar, e nessa hidratação as reações químicas começam a acontecer dentro dela e ela vai desenvolvendo como uma planta nova. Primeiro passo desse desenvolvimento, ela começa a crescer a radícula, que é o que vai formar os primeiros passos da raiz, e esse crescimento rompe com a casca, que é aquela casquinha da semente, e permite que a raiz saia e comece o crescimento da planta. Esse é um passo natural, obviamente, que pode ser delicado e que muitas vezes a gente está trabalhando com sementes que foram compradas, que custam caras, e que o cuidado na germinação é importante porque a partir dali vai gerar a nossa planta, e se a gente perde ela a partir dali, a gente está perdendo muitas vezes um investimento em dinheiro, é um recurso que a gente está perdendo. Então, ter atenção na germinação é importante. Ela não tem muito segredo, tá? O que a gente precisa fazer é colocar a semente em contato com a água para que ela absorva essa água e comece seus processos. E depois desse início, existem várias formas de você dar continuidade a ele até que ela se germine completamente. Tá? Uma maneira bem simples de colocar ela em contato com a água é colocar ela dentro de um copo com água. Tá? É a maneira que eu utilizo, por exemplo, para quebrar a dormência dela. Eu vou pegar aqui algumas sementes, essa daqui é uma variedade que na verdade não está estabilizada, ela faz parte de um projeto de estabilização de automáticas ANANs que a gente está desenvolvendo, então ela já vai ser interessante para a gente testar um pouco desse processo. Eu coloco a semente na água, normalmente a semente boia. Tem muita gente que diz que a semente boiando é um sinal de que ela não está boa, mas isso daí não é verdade, tá? A semente, principalmente quando a semente tem esses rajadinhos, esses desenhos que são meio rajadinhos, isso daí são resíduos serosos que ficam dentro do cálice, de uma parte que tem dentro do cálice que protege a semente. Esses resíduos serosos, eles são repelentes da água, eles são impermeáveis e eles são repelentes. Então, quando você coloca a semente na água a primeira vez, esse resíduo é o que faz com que ela não afunde em primeiro lugar. Com o passar das horas, a água finalmente consegue vencer essa barreira e consegue entrar em contato com a casca e consegue ser absorvida pela planta até o ponto em que ela fica sem ar e afunda. Às vezes ela precisa de uma cutucadinha para afundar. Colocando ela na água, eu deixo geralmente 24 horas ou 48 horas nela assim na água, olho de vez em quando e se ela ainda está boiando eu dou uma cutucada para ver se ela afunda, porque ela afundando eu garanto que ela está rodeada de água por todos os lados, eu estou aumentando a possibilidade dela absorver a água e iniciar o processo de germinação. Eu verifico todos os dias para ver o momento em que ela realmente quebrou a dormência, ou seja, que ela absorveu quantidade suficiente de água para que a radícula cresça o suficiente para romper a casca. E a maneira como eu vejo isso, eu vejo que a semente agora tem uma abertura e uma parte branca está começando a surgir de dentro dela. A partir desse momento eu posso manter na água e deixar que ela desenvolva um pouco mais a radícula, eu posso passar diretamente para a terra, ou eu posso passar para um outro ambiente que também mantenha a umidade para ela continuar absorvendo água para poder continuar os seus processos, mas que também tenha uma parte de ar, porque ela também precisa de ar, de oxigênio nos processos químicos que estão acontecendo dentro da semente. A técnica mais conhecida para isso é a técnica do guardanapo no prato, onde você pega um prato,
coloca um guardanapo úmido, coloca a semente, de preferência já com a dormência quebrada, para que ela possa desenvolver o primeiro passo da radícula dela. Fica mais ou menos assim. A gente tem essas sementes aqui que já estão há alguns dias germinando, tá? E ela fica, olha, eu coloquei entre duas folhas de papel toalha, as duas folhas estão úmidas, tá? Não precisa estar encharcado, só precisa estar úmido, porque o ideal é que a semente e a radícula tenha contato com a água, mas também contato com o ar para desenvolver melhor os processos químicos. E a partir desse ponto que eu já tenho a radícula, eu já posso passar ela para a terra, por exemplo, se eu cultivo na terra. E é uma coisa que eu vou fazer com essas daqui. Eu tenho, já peguei 2 vasinhos que já estão com o meu solo. Eu abro um buraco com o meu dedo mindinho mesmo, não precisa ser um buraco muito fundo. 1 centímetro no máximo é mais do que suficiente. Eu vou evitar utilizar a minha mão para pegar, para tocar a semente, porque a nossa mão é suja. Tá? A gente tem patogênitos, a gente tem micróbios na mão, a gente pode até lavar, se a gente lavar a gente vai ter mais cuidado, mas se a gente tiver uma peça que a gente está mais limpa, a gente garante uma asepsia melhor e evita problemas com a raiz. Tá? Então eu vou pegar uma sementinha, coloco no buraco e cubro. Bem básico, tá? Bem normal. Fazer com a outra. Pronto. Daqui rego para que esse solo já tenha uma umidade suficiente, não precisa colocar muito, tá? É o suficiente mesmo para que ele fique úmido até que ela saia. Bastante importante que até ela sair do solo, a superfície do solo tem que estar úmida. Não é encharcada, é úmida. Então, é todo dia, impreterivelmente, observar se a superfície do solo está úmida e, de preferência, com um borrifador, você borrifa até umedecer a superfície de novo. De forma que você sabe que a parte de baixo também está úmida e que a radícula encontra água para poder continuar os seus processos e continuar o crescimento. Dentro de alguns dias vai sair daqui, vai germinar e vai sair do solo a primeira gema da planta com os cotiledones, que são as primeiras folhas que vão formar a nossa planta. Então depois que eu reguei, para garantir a umidade na raiz, não pode esquecer de identificar. Já preparei duas identificações para essa planta que a gente acabou de plantar, já tem o nome e a data que ela foi germinada.